Livro de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-mo. Versículo 18. Então respondeu um dos jovens, ou um dos empregados, um dos servos, e disse: Um dos servos disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, natural da cidade de Belém, que sabe tocar e é valente, animoso ou cheio de ânimo, corajoso e homem de guerra, e sisudo em palavras, ou sério, prudente, sensato em palavras, e de gentil presença. Gentil presença. O Senhor é com ele. E o Senhor é com ele. Um espírito mau assombrava Saul. Roubava-lhe a paz, o atormentava. E foi-lhe recomendado que buscasse um homem que tocasse harpa. Um homem de Deus que tocasse a harpa. Um verdadeiro adorador, melhor dizendo. Sim, um verdadeiro adorador, para que assim o espírito mau se ausentasse dele, do rei Saul. E aqui temos um anônimo, um ilustre anônimo. Um anônimo enxergou o que absolutamente ninguém havia enxergado, inclusive a família do próprio Davi. Vide o episódio em que Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o novo futuro rei de Israel, nesse mesmíssimo capítulo 16. Dá uma conferidinha lá. Davi era tão humilde que, apesar de suas inúmeras habilidades, estava disposto a fazer as tarefas mais simples dadas a ele. As tarefas mais simples. Foi essa humildade que fez com que todos ignorassem seu potencial. Sim, foi justamente essa humildade que fez com que todos ignorassem o seu potencial. Assim como Jesus, o carpinteiro. Jesus, o carpinteiro. Ele não foi reconhecido. Antes, foi sim rejeitado. Jesus, o carpinteiro. Humilde. Poxa, o ser humano insiste em enxergar somente as aparências. Isso me entristece muito. O ser humano insiste em enxergar somente as aparências. O ser humano quer o show, a pirotecnia. Sim, show e pirotecnia. Gosta das celebridades, dos famosos, dos super ungidos. Que de ungidos mesmo não tem nada. Mas tem muita pirotecnia. O ser humano adora um show, uma pirotecnia, sinais e prodígios que ligam nada a lugar algum. Poxa, fico tentado a pensar, que o ser humano, em sua imensa maioria, gosta mesmo é de ser enganado. Essa é a impressão que eu tenho, às vezes. Pois
apesar de, apesar de, por todo o evangelho, na Bíblia toda, ser evidente, Deus se escondendo, se disfarçando, se manifestando na pele e na vida dos mais humildes. Isso para mim é evidente. Deus se manifestando, se escondendo, andando entre os humildes. Acho bizarro, bizarro. Mas o ser humano insiste em buscar Deus nas celebridades, pseudo-celebridades. O ser humano insiste em buscar Deus nas celebridades, nos títulos, nas aparências, na grandeza de catedrais de pedra. O ser humano insiste. Fato é, inegável isso, fato é que a mentira realmente é mais confortável. A mentira sempre é mais confortável. A verdade incomoda, a verdade transforma, a verdade liberta, mas ela normalmente ela é incômoda. Mas a mentira quase sempre é bem mais confortável. E aqui temos um cara sem nome. Um cara sem nome. Um anônimo, um ilustre anônimo, dando esse maravilhoso testemunho acerca de Davi. Que testemunho maravilhoso que esse sem nome deu acerca de Davi. Que absolutamente ninguém via. Aqui temos um sem nome sendo usado por Deus enquanto os doutores, os maiorais dormiam na ignorância. Aqui temos um sem nome, sendo usado em favor de outro humilde, quase anônimo até então, que era Davi. Será que preciso falar mais alguma coisa? Será que se faz necessário eu dizer mais alguma coisa? Será que fica difícil entender que Deus se esconde nos e entre os humildes? Será que fica difícil entender? Nas coisas simples. Será que você consegue mergulhar nesse texto e perceber o que estou dizendo? Que Deus está entre os humildes. Ele caminha entre os humildes. Ele se esconde na pele dos humildes. Será que fica difícil entender? Acredita-se facilmente, muito facilmente, aliás, em fábulas de todo tipo. Acredita-se muito facilmente em fábulas de todo tipo. Mas, realmente o óbvio é extremamente difícil de se enxergar. Acho bizarro. O óbvio é extremamente difícil de se enxergar. Eu diria quase impossível o óbvio. Pois se há uma coisa que é óbvia na Bíblia, no Evangelho, é que Deus escolhe os humildes, exalta os humildes, se esconde na pele dos humildes, está entre os humildes. Sou redundante em dizer: os que nada são perante os homens. Jesus anda nesse meio dos que nada são perante os homens. Quase sempre é assim. É tão óbvio. Quem Jesus o carpinteiro escolheu para caminhar, estar com ele, ser discípulo dele? Quem que ele escolheu? Foram os doutores, os PhDs, os chiques? Ou ele escolheu ilustres desconhecidos, iletrados, semi-analfabetos e até chucros? Quem que ele escolheu?
Ele escolheu pessoas sem pedigree nenhum. Esses foram escolhidos. Pessoas absolutamente sem pedigree nenhum. Você quer mais exemplos? Abra em Jeremias, capítulo 38, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim: Então eles me pegaram e me puseram no calabouço ou poço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Mas no calabouço, no poço, não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, um servo, um empregado, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim, julgando causas. Versículo 8. Logo, Ebed-Meleque, o etíope, saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta. Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço, de certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Ele vai morrer de fome. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. Antes de mais nada, devemos observar a coragem desse etíope. Se dirigir ao rei sempre foi algo extremamente complicado. Ainda mais com uma questão dessas. Jeremias havia sido lançado no poço com a anuência do rei. E quem era Ebed-Meleque na ordem das coisas? Quem era Ebed-Meleque? Um simples escravo, um simples servo, um ninguém aos olhos dos homens. E estrangeiro, estrangeiro ainda por cima, ele era etíope. Aos olhos humanos, um absoluto ninguém. Ebed-Meleque era um absoluto ninguém aos olhos humanos. Um quase sem nome. Ele era um quase sem nome. Mas esse ninguém reconhecia Jeremias como profeta. Poxa, esse ninguém reconhecia Jeremias como profeta. E o ajudou num de seus momentos mais difíceis. A nação praticamente inteira ignorava Jeremias. Jeremias, um homem extremamente simples, só para variar. Jeremias era um homem extremamente simples, reconhecido e ajudado por outro homem simples, um ninguém. É o ninguém ajudando o ninguém. É o simples ajudando o simples. É o estrangeiro que ajuda. É o estrangeiro que cede, que estende a mão. É o de longe. Quer mais gente sem nome? Mais gente sem nome. Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 3. Lucas 21, do versículo 1 ao 3. Diz assim:
E olhando ele, Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas, duas pequenas moedinhas. E disse: em verdade vos digo, Jesus dizendo, em verdade vos digo, que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Alguém sabe me dizer o nome dessa mulher? Alguém sabe me dizer o nome dessa mulher? Uma ninguém. Mais uma ninguém. Uma desprezada aos olhos dos homens, mas grande diante de Deus. Grande diante de Deus. Exemplos não faltam. Exemplos não faltam. Não faltam. Será que já não passou da hora de repensarmos as nossas vidas? Repensarmos o evangelho que dizemos que cremos? Não está na hora de repensar? Será que já não é tempo de reavaliarmos a vida e tudo que nos rodeia? Reavaliarmos. No contexto dessa fala, Jesus estava orientando os discípulos a que tomassem muito cuidado com os escribas, os religiosos, os maiorais daquela época, a classe dominante religiosa daquela época. Tomem cuidado, meus discípulos. E essa pobre viúva, sem nome diante dos homens, serviu de exemplo para os discípulos, de ilustração para os discípulos do que é verdadeiramente ser de Deus. Essa viúva serviu de exemplo para os discípulos do que é verdadeiramente ser de Deus. Poxa, tá na hora de pararmos de procurar Deus onde Ele nunca esteve e nem nunca estará. Tá na hora de pararmos de procurar Deus onde Ele nunca esteve e nunca estará. Entenda isso, por favor. Jesus, o carpinteiro Jesus, foi o homem mais humilde que já pisou nessa terra. O homem mais humilde que já pisou nessa terra se escondeu na pele de um carpinteiro. Jesus, o Messias, o Deus criador de todas as coisas, se escondeu na pele de um humilde carpinteiro. Jesus é a humildade, simplicidade encarnada. Encarnada. Então, portanto, olhe para Jesus, a simplicidade, a humildade encarnada. Olhe para Jesus. Por favor, olhe para Jesus. Ele é o exemplo. Ele é a humildade encarnada. O que mais se vê na terra, descaradamente, eu diria, é o show. É o que mais se vê na terra. É o teatro, é a pirotecnia, são as celebridades. É o que mais tem. Gente que parece, mas não é. Poxa, é difícil dizer isso, mas aqui nesse planeta quase tudo é mentira. Parece, mas não é. Reluz, mas não é ouro. É quase tudo mentira aqui. Quase tudo. Cortinas de fumaça. Preste mais atenção no simples. Preste mais atenção no simples. Quase sempre é ali que Deus está. É no simples que Deus está. Preste mais atenção. Aguce a sua percepção, o seu olhar. Jesus é simples. A simplicidade encarnada. Observe, olhe os frutos. Pelo fruto conhecereis a árvore.
E esse é um aviso para lá de importante, uma orientação para lá de importante. E eu vos digo, insisto, não é tão difícil. É só prestar atenção. É só prestar atenção. Está na hora de todos nós, eu sou redundante, está na hora de todos nós repensarmos o evangelho que dizemos que cremos. Está na hora de repensarmos a vida como um todo. Poxa, está na hora de repensarmos a vida, o evangelho como um todo. Sermos mais práticos e menos teóricos. Poxa, ser mais práticos e menos teóricos. O evangelho tem de ser prático. Sim, o evangelho tem de ser prático. Admito, sim, a teoria tem o seu valor, mas sem a prática ela é quase nada. Ela é praticamente nula. Em momentos de grandes dificuldades, a maior parte dos humildes homens de Deus foi ajudada por humildes homens de Deus que por vezes não tinham nome. Eu vou até repetir. Em momentos de grandes dificuldades, a maior parte dos humildes homens de Deus foi ajudada por humildes homens de Deus que por vezes não tinham nem nome. Deus nunca desampara, tenha isso em mente. Deus nunca desampara. Não estranhe se no seu momento mais difícil, Deus erguer, Deus levantar gente sem nome, de terras distantes para te socorrer, para te ajudar. Levantar estrangeiros de terras distantes para te socorrer, para te ajudar nos teus momentos mais difíceis. De forma prática. De forma prática. Enquanto os que estão ao seu lado, parecem estar ao seu lado, só ficam arrotando teorias. Vem o estrangeiro, o desconhecido, o sem nome e te ajuda, te auxilia no teu momento mais difícil, enquanto os que estão ao seu lado só ficam arrotando teorias. Isso é mais comum do que se imagina. Alguém sabe, por acaso, o nome dos magos? Estrangeiros que vieram adorar Jesus nos seus primeiros dias de vida. Alguém sabe o nome desses magos? Estrangeiros que vieram adorar Jesus? Alguém sabe? Tenha em mente, ainda que todos te abandonem, Deus nunca te abandona. Deus nunca te abandona. Ainda que a tua nação inteira te abandone, não te reconheça, te despreze, Deus nunca te despreza, Deus nunca te abandona. E Deus tem os dele, tá? Deus tem os dele espalhado pelos 4 cantos da terra. Deus tem os dele espalhado pelos 4 cantos da terra. Eu vou encerrar com uma frase, não do Evangelho, mas uma frase muito pertinente de Leon Tolstói. Diz assim, Leon Tolstói, abre aspas, é mais fácil escrever 10 volumes de princípios filosóficos. Vou até repetir. É mais fácil escrever 10 volumes de princípios filosóficos do que colocar um deles em prática. Do que colocar um deles em prática.
É muito mais fácil ser teórico do que prático. Deus nunca te abandona. Deus nunca te abandonará. O Senhor é contigo. Erga a sua cabeça. Que Deus vos abençoe e complete essa mensagem em vossos corações. Forte abraço e até a próxima.